Mano, tudo bem? Todo mundo bom? Todo mundo seguro? Olha só, tô chegando num vídeo aí com um formato diferente pra gente poder tentar melhorar a qualidade do estudo de vocês. Espero que dê resultado. Então, seguinte, tô chegando aí com o processo de industrialização, coisa que a gente já falou, mas eu tô buscando aqui visualizar melhor com vocês algumas coisas. E aí, no caso, são as fases da industrialização, aonde a gente tem um começo que o Brasil presencia, que o Brasil vê, aonde não pode coroa portuguesa, império, colonização bloqueia. A colonização impede que aqui exista algum tipo de produção de tecnologia que para a época, a gente está falando de 1500 até 1808, onde o desenvolvimento tecnológico era muito deficiente. Por exemplo, no final do século XVIII, 1780, 1770, a Inglaterra está desenvolvendo um tipo de produção. Aqui no Brasil a gente está aqui, ó, literalmente ligado aos engenhos para cana de açúcar. Enquanto a Inglaterra, deixa eu dar um alt tab aqui para ir pro Chrome, tá fazendo isso aqui, ó, a primeira revolução industrial. Tá começando a produzir tecido, tá começando a produzir teares, fazer pano a vapor, começando a desenvolver tecnologia de produção como essa aqui, a tecnologia de combustão para gerar um vapor para mover uma engrenagem. No caso aqui é um carrinho, mas a gente tem várias imagens dessas linhas de produção que usavam vapor para desenvolver a rotação dos seus mecanismos. Então, enquanto o Brasil está aqui ainda fazendo só cana, café, produtos agrícolas, a Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos está começando a primeira revolução industrial, está começando a produzir com velocidade. E aí, apenas depois que a família real chega aqui no Brasil, a gente presencia o início da produção de gêneros alimentícios e bens de consumo, onde a própria coroa portuguesa iria se beneficiar. O que eles chamam de substituição de importações. Começamos a parar de importar velas, lembra que não tem muita eletricidade, a vela é essencial. Sabão, vamos começar a produzir isso aqui. E aí surgem as primeiras fábricas, as primeiras atividades industriais que vão começar a utilizar equipamentos para produzir isso aqui, gêneros alimentícios, tá? Produtos ligados ao consumo, como tecidos para alfaiataria, para costurar, não fazia a própria roupa, faria só o tecido. E aí, senhores, com certeza, quando a gente avalia a paisagem do Brasil no período de 1808, aqui está próximo a aquele museu, né, de São Cristóvão, a gente visualiza que a paisagem mudou drasticamente de 1808 a 1930, com a nossa capital se transformando, a capital do país, no Rio de Janeiro. A gente presenciou a terceira fase, onde aqui a gente vai começar a desenvolver uma indústria que tenha mais valor. Só que na data de 1930, enquanto na segunda fase, entre 800 e 1930, a gente está iniciando, está implementando, o governo só vai se preocupar e terão pessoas interessadas em gastar dinheiro, investir em uma fábrica para produzir, graças ao presidente Getúlio Vargas, que postulamente depois foi substituído na década de 50 pelo Juscelino Kubitschek, aonde ruralistas, aonde produtores rurais investiriam na produção
rural, quer dizer, que são investidores da produção rural, passariam para a produção industrial, pegariam o seu dinheiro para investir mais. Nisso, a terceira fase acontece 1930 a 1950, um período curto onde a gente começa a investir. Só que para investir a gente precisa de dinheiro, precisa de pessoas interessadas. As pessoas interessadas estão vindo na quarta fase com mais dinheiro. Internacionalização. De ver países, empresas de fora do Brasil, e eu vou botar aqui em cima bem toscamente, uma delas, a Ford, que faz carro, que faz veículos, se interessou em utilizar o que o plano de metas, que facilitava a entrada dessas indústrias no Brasil, favorecesse. Nesse caso, entram as transnacionais, que evoluem o parque industrial brasileiro com investimentos estrangeiros, com investimentos de fora, com uma produção automobilística. Mas essa aqui é moderna, essa aqui é recente que está aqui na imagem. Enquanto Getúlio Vargas produziu através de fábricas matéria-prima, Juscelino Kubitschek investiu na mecanização, na automação dessas transnacionais. Então, senhores, nesse processo evolutivo, quando a gente pensa que a industrialização hoje está bem moderna, que a gente tem várias indústrias têxteis que são automatizadas, são bem tecnológicas, limpinhas, que evoluíram daquele passado primitivo dessa industrialização, hoje, através da segunda, hoje nós temos os parques automatizados, onde os operários são bem facultativos, estão ali apenas para algumas funções, o que antes era fundamental. Nesse caso, o Brasil se especializou em algumas áreas, e eu sempre falo com vocês sobre a Zona Franca de Manaus, uma das regiões mais industrializadas do Brasil. Eu estava aqui meio que brincando no Google Earth, vocês sabem que eu gosto muito desse programa, e aí eu estava buscando aqui a Zona Franca de Manaus, porque é fantástico a gente ver como territorialmente essas fábricas estão organizadas em uma região muito determinada. O governo estabeleceu que aqui seria o parque industrial. E aí todos esses galpões com grandes marcas, aqui no Google Earth não vai aparecer os nomes, mas LG, Panasonic, Apple, Samsung, Sony, estão produzindo nesse distrito industrial que é parte da cidade de Manaus, que faz parte de um complexo industrial que nós estabelecemos naquele plano de metas lá do Juscelino Kubitschek para evoluir uma região que só tem eles, Floresta Amazônica, Manaus, um espaço bem isolado, mas que possui grandes reservas de matéria-prima, de petróleo, que são essenciais para a produção industrial. Aí temos evidentemente uma concentração muito grande ainda nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, os municípios, as regiões mais desenvolvidas, principalmente sobre a indústria no Brasil, beleza? Então olha só para ficar bem claro, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, e passei batido aqui PowerPoint. Só que quando a gente avalia essa distribuição espacial e a gente percebe que no Brasil, cadê aqui, com a canetinha aqui, que no Brasil existe uma concentração muito maior, a distribuição espacial da indústria em 2016, que essa região é a que mais apresenta essa quantidade de produções. Aí você vê Salvador, Alagoas, enfim, o litoral aqui, as capitais apresentam células de indústrias. Manaus, lá no meio da Amazônia também. Aqui, por exemplo, é um polo industrial de petróleo. A gente tem várias distribuições territoriais, só que é muito mais forte aqui no Sudeste, aqui na nossa região. E aí quando você observa extrativismo mineral nesse segundo mapinha,
Minas Gerais, Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. São áreas onde nós extraímos muitos recursos. Por exemplo, eu gosto muito de olhar aqui na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Volta Redonda é uma cidade muito clássica, mas vamos para uma região um pouco mais ao norte, Belo Horizonte, que está dentro do Sudeste. Belo Horizonte é uma região que tem, aqui o município, a mancha urbana, mas ao sul de Belo Horizonte a gente sabe que tem aquelas barragens que caíram. A gente tem grandes áreas que nós utilizamos para mineração. Aqui, por exemplo, essa área marronzada é uma área de mineração de ferro, minério de ferro. E aí, grandes indústrias, como aquelas indústrias de base que produzem minério de ferro, e as linhas estão doidas, deixa eu afastar um pouco. Essas linhas são os marcadores, posso até tirar aqui um pouquinho para facilitar um pouco a visão de vocês. Isso. Essas usinas de minério de ferro, essas áreas de mineração, ocupam extensas áreas que extraem minério de ferro, que extraem, olha as manchas aqui, que extraem o minério para a produção industrial. Aqui, ó, quando a gente volta para o slide, a gente vê nessa concentração de mineração na região do Sudeste. Então, se vocês perceberem, isso aqui é muito evidente como o nosso espaço territorial é marcado por concentrações. Algumas áreas são bem mais vazias, como os estados do Pará, Mato Grosso do Sul, mas o Sudeste está lá levando bastante crédito nessa indústria. E aí, com certeza, a gente sabe que esse tipo de produção gera impactos. Toda a atividade humana gera impacto. Alguns querem, alguns atuam mais leve, outros menos, né? Só que, bonitos, rios, Rio de Janeiro, tem algum rio limpo? Não, né? Barragens sendo destruídas por não terem uma condição de manter, de estabelecer falhas no projeto que afetam um monte de gente. Brumadinho destrói bastante. Emissão de gases, esses parques industriais geram muita poluição, né? E ao mesmo tempo o clima sendo afetado. Com certeza, quando a gente pensa em um período anterior ao que nós vivemos, como aqui em 1912, que a industrialização está crescendo bastante, a segunda revolução industrial, por exemplo, os meios naturais estavam mais preservados. Por exemplo, se eu penso de 1912 a 2019, um número que eu sei, o cerrado brasileiro, nosso bioma cerrado, foi desmatado 64% até 2019 para a ampliação do espaço agrário, que aí vem uma indústria de carne, como a JBS, para produzir. E aí, para fechar esse tema, a gente fechar essa ideia, eu quero dar uma viajada lá só para vocês verem, por exemplo, essa grande área que é a região de Minas Gerais desmatada. Se a gente for mais ao norte, a gente vê as grandes propriedades rurais do oeste da Bahia, que são esses territórios que acabaram com boa parte do cerrado e hoje são os chamados desertos verdes, grandes, imensas, vastas áreas com complexos rurais, fazendas produzindo dentro do cerrado. Se eu ficar avançando aqui nessa área, esse padrão de fazendas vai se repetir por 300 quilômetros. A gente já sabe, eu já devo ter mostrado isso para vocês algumas vezes, mas esse é o maior complexo de fazendas que a gente tem no Brasil, que afeta severamente o cerrado brasileiro, tá? Então, bonitos, para a gente encerrar, pensem que nós estamos finalizando a apostila 2 e aí, tira dúvidas, vocês vão me pontuar tudo que ficou difícil para a semana que vem a gente montar uma revisão bem bacana para não ter dúvidas nessa matéria, beleza? Então, até o próximo encontro.